Gostaria de saudar a todos em nome da revista de Direito Penal Econômico e Compliance, da editora Thomson Reuters, e é um privilégio poder entrevistar o professor Dr. Gustavo Badaró. Nós teremos uma entrevista hoje sobre temas do direito penal econômico, sobretudo da lavagem de dinheiro, e para satisfação da editora e também dos organizadores dessa revista, os professores Luciano Anderson de Souza e Marina Coelho, eu tenho a oportunidade e a honra de entrevistar o professor Gustavo Badaró. O professor Gustavo Badaró, que é um dos maiores autores do processo penal latino-americano, não só no Brasil, e que nos tem brindado com obras fundamentais para o estudo da ciência processual penal. O professor Gustavo Badaró é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, livre docente também, e professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É um prazer poder conversar com o senhor e, dando as boas-vindas em nome da revista, eu gostaria já de colocar o primeiro ponto da nossa conversa, que é o cenário macro do direito penal econômico e empresarial. Qual a sua visão sobre esse fenômeno que vem aí a reboque da sociedade do risco e como isso tem afetado a sua prática diária e a prática dos colegas investigadores aí que estão nos assistindo, professor Gustavo? Bem, caro Alexandre, é um prazer podermos estar aqui dialogando, ainda que de modo virtual, diante das contingências do nosso momento. Saudar a editora Thomson Reuters, editora da qual eu sou autor. Meu primeiro livro foi publicado pela Thomson. Saudar os professores Luciano e Marina por essa iniciativa dessa revista, que tenho certeza será muito importante para todos os profissionais. Bem, o direito penal econômico, ele ganhou, sem dúvida nenhuma, uma projeção nos últimos anos, né? Embora, para quem atuava no direito penal econômico, nós poderíamos dizer que isso já era aí uma realidade do final do século passado, mas talvez mais desse século, mas seja num primeiro momento, ainda de uma forma menos intensa, a partir do processo do mensalão, e depois, a partir da Operação Lava Jato, eu diria que o direito penal econômico entrou na ordem do dia. E acho que essas operações acabam sintetizando a forma como ele entrou, não significa que eu concorde com ela, mas o direito penal hoje, no caso do direito penal econômico, como você colocou, eu vejo no direito penal econômico uma forte antecipação da tutela penal por meio da construção de tipos penais cada vez mais abertos, de um lado, incriminações de condutas, crimes de perigo, quando não, o que acaba ocorrendo, crimes de mero pertencimento a determinadas classes, seja, por exemplo, com as organizações criminosas, seja com o nosso tipo penal de terrorismo, embora ali o problema não seria especificamente do direito penal econômico, mas há sempre nessas criminalidades aí o crime de pertencimento como um soldado de reserva, o novo soldado de reserva. No tráfico, quando você não consegue provar o tráfico, há o crime de associação para o tráfico, e na criminalidade econômica, em que principalmente, normalmente, nós estamos falando de atuações que se dão por meio de empresa, essa é uma forma de praticamente a conduta de integrar uma determinada organização lícita, praticamente automaticamente se virar para uma incriminação por algo ilícito, na medida em que algum crime da área econômica seja cometido no âmbito da atuação dessas organizações. O segundo fenômeno que eu vejo dessa expansão diz respeito ao processo penal, ou talvez melhor dizendo, a persecução penal. O que nós verificamos na criminalidade econômica era, num primeiro momento, um avanço da intervenção estatal por meio da persecução penal, basicamente com medidas de intervenção na fase investigativa, meios de obtenção de prova, medidas invasivas, que são normalmente efetivas só quando praticadas de forma desconhecida pelo investigado. Então, interceptações telemáticas, interceptações telefônicas, quebras de sigilos bancário, fiscal, e a própria lei da criminalidade organizada, nesse sentido, é um bom exemplo.
ela traz a definição de crime organizado no artigo 1º, tipifica o pertencimento à organização criminosa no artigo 2º, e praticamente todos os seus outros artigos são meios de obtenção de prova. Mas, pós-Lava Jato, e quando esta lei entrou em vigor, curiosamente, o que nós percebemos acabou sendo uma antecipação não da persecução penal, que era o que era esperado através desse mecanismo, mas uma quase que eliminação da persecução penal. A investigação criminal e o processo penal acabaram sendo, na grande maioria dos casos, substituídos por mecanismos de colaboração premiada e que, no final, acaba levando a um processo penal negocial, cujo resultado e as condenações, tanto dos delatores quanto dos delatados, são menos fruto de uma investigação, produção de provas, sentença, recurso, e mais fruto de uma confissão de alguns e de uma imputação criminosa a outros. Eu diria que nós vivemos um momento aí de ebulição do direito penal econômico, as coisas ainda estão sem encontrar um ponto de equilíbrio. Oxalá esta situação de uma dificuldade enorme de punição dessas condutas em tempos anteriores, o que me parece claramente um excesso punitivismo no momento atual que nós vivemos, dentro em breve esse pêndulo possa encontrar seu equilíbrio e chegarmos numa posição mais adequada. Professor, na perspectiva desses incrementos que nós estamos vivendo e até desse momento de autoritarismo, a parte do direito penal econômico ou do direito penal empresarial, sobretudo a normatização, o excesso de regulação e o incremento punitivo das práticas empresariais e também no Brasil, ela é crescente. Há um endurecimento também do sistema contra os empresários, vamos dizer assim. Parece que o direito penal ele deixa, em determinado momento, de ser só um instrumento de controle social contra os vulneráveis e os mais hipossuficientes, e ele acaba também chegando em outras categorias de pessoas. Há uma mudança assim, na clientela do direito penal. O senhor também enxerga isso? Assim, esse endurecimento é uma tendência? A nossa luta ainda por desafios, limites, também cabe nesse objeto de estudo? Eu diria que sim, Alexandre. Há essa tendência, ou seja, o direito penal chegou, vamos dizer assim, a uma camada da população que normalmente não era atingida pelo direito penal, né? Usando aqui talvez uma dicotomia já desgastada, mas enfim, de uma maneira geral, os responsáveis pelos crimes de colarinho branco não eram atingidos, né? Eram só as classes menos privilegiadas, onde o direito penal sempre foi utilizado como um instrumento de contenção social, como um instrumento de controle social, mas isso não deixa de mostrar como o direito penal responde de maneira diferente quando chega numa categoria dentro da, vamos dizer assim, da organização econômico-social distinta, né? A próprio incremento, a utilização da colaboração premiada e mais os prêmios, as sanções premiais que advêm com a colaboração premiada, a criação de uns regimes de pena não exatamente cumpridos de modo em estabelecimento penitenciários, regimes fechados diferenciados através de prisões domiciliares, regime semiaberto diferenciado com uso de tornozeleira e algumas vedações. Isso mostra que, embora o direito penal, no caso, por meio do direito penal econômico, tenha chegado a essa classe mais favorecida economicamente da população, parece que a resposta foi distinta. Distinta no seguinte sentido: quem está acostumado a viver bem, a ter boas condições, não pode ir para esse sistema prisional que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou um estado de coisas inconstitucional. Isso é extremamente preocupante em pelo menos dois aspectos. O primeiro, que isto faz com que o funcionamento desses mecanismos negociais acabe sendo uma decorrência da prática e não algo fruto de uma escolha político-criminal orientada para esse aspecto. Esse me parece o primeiro ponto. E o segundo ponto, extremamente importante, é o risco de que se ignore ou se continue a ignorar essa massa de condenados da criminalidade patrimonial e do tráfico de drogas, os condenados menos favorecidos, como se deixasse de haver um interesse e uma preocupação por essa área do direito penal
e agora as preocupações se voltem para essa área do direito penal econômico, as suas soluções negociais, as suas sanções premiais, e que se esqueça todos os problemas, ou pelo menos não se ressalte, não se coloque às claras os problemas do direito penal, do sistema penitenciário como um todo. É preciso estar muito atento a isso, é preciso ter um diagnóstico claro dessa situação e, principalmente, que a academia possa instrumentalizar o poder legislativo, que é o âmbito correto para essas escolhas, mas que essas escolhas sejam feitas às claras, um debate dentro do parlamento, onde também as minorias têm voz, podem ser ouvidas, para que nós não tenhamos, através de uma prática judicial processual penal, um desvio de rota na política criminal brasileira, o que seria muito prejudicial ao meu sentir. Muito obrigado, professor, por essas duas perguntas de introdução. Cada vez mais é importante que a doutrina se manifeste contra esse processo de prática e de jurisprudencialização que nós estamos vivendo. Então, acho que o capital teórico que o senhor apresenta é fundamental também para as discussões da nossa revista. Eu quero aproveitar, então, para ingressar num outro tema, e que eu sempre digo aqui para os alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que o senhor já veio tantas vezes, é de que o seu livro sobre lavagem de capitais, em coautoria com o professor Pier Paolo Bottini, é o que se tem de melhor hoje no Brasil na área da lavagem de dinheiro e dos aspectos penais e instrumentais. Então, eu queria aproveitar para conversar um pouco também sobre o seu livro e sobre o tema da lavagem de dinheiro. O primeiro questionamento que eu faço sobre a Lei 96.13 de 98, com as alterações da 12.683 de 2012, é sobre o tipo penal de lavagem, essa elasticidade e a abrangência do tipo penal. Eu li um parecer extraordinário que o senhor deu, salvo engano, foi para a ação penal 863 do Supremo Tribunal Federal, que discutia a natureza jurídica do delito de lavagem. E tem esse precedente do Supremo que diz que a natureza é de um delito permanente, né? Eu gostaria de lhe escutar sobre esse primeiro desenho típico, vamos dizer assim, e também sobre a questão da resposta penal que o Estado está dando a essa prática criminosa, quer dizer, a proporcionalidade também da sanção. São essas as duas indagações iniciais, professor Gustavo. Bom, Alexandre, rapidamente, quer dizer, a ideia desse parecer, e o Supremo Tribunal Federal acabou adotando uma posição que, em linhas gerais, o crime de lavagem de dinheiro é um delito de natureza permanente. Acho que essa conclusão sobre a natureza foi uma conclusão equivocada dogmaticamente e enviesada para que a ela se chegasse. O Supremo tinha ali claramente um problema prescricional, o Supremo queria resolver um problema prescricional e talvez não reconhecer a ocorrência de uma prescrição, então precisava alterar o marco inicial da prescrição. Para isso, não desejou considerar a data da eventual ocultação ou a data da eventual dissimulação da origem ou da localização desses valores e passou a tratar a situação como um crime permanente, porque daí o marco prescricional não começava a correr da data em que o depósito foi feito em contas bancárias no exterior, mas da data em que se descobriu a existência dessas contas correntes no exterior. Então, me parece, e professor Alexandre, que tem tantos orientandos também, que um caminho certo para que uma pesquisa seja boa nós não temos, mas algo que normalmente leva uma pesquisa científica a um mau resultado nós sabemos, que é começar enviesado, começar com uma ideia pré-concebida. Isso deturpa as nossas escolhas. Essa parece a situação. O que eu procurei mostrar é trabalhando a partir de uma outra categoria com relação ao resultado dos ilícitos, a categoria dos crimes de Estado, que são situações em que há um determinado momento em que há uma mudança de um estado típico de uma coisa e essa manutenção pode permanecer, embora sem a necessidade de qualquer novo ato do agente para a permanência desse estado ilícito. Isso me parece bastante adequado para o nosso tipo penal, pelo menos na modalidade principal do caput,
porque embora nós costumemos falar que o crime de lavagem de dinheiro é um crime de dissimulação ou ocultação de bens do dinheiro ou do valor, na verdade, a construção típica não é a ocultação da coisa em si, mas a ocultação de certas propriedades daquela coisa, né? O artigo 1º caput diz que o crime de lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular não o produto do crime, mas ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade. Aí sim, de bens, direitos ou valores que direta ou indiretamente sejam produto da infração penal. Então, quando eu tenho a ocultação da natureza, a ocultação da localização, a ocultação da propriedade, nesse momento há uma mudança do estado dessas características, há uma mudança do estado em que ela se localiza, há uma mudança do estado de sua titularidade, há uma mudança do estado da sua composição, e a partir desse momento, no meu sentir, o crime estará consumado. É claro, há outras modalidades, em outros, nos parágrafos que tratam do artigo 1º, em que nós vamos ter claramente um crime permanente, né? Se nós formos, por exemplo, na figura do parágrafo 1º, inciso 2º, nós temos quem incorre em crime de lavagem de dinheiro, quem oculta ou dissimula a utilização de bens, direitos ou valores mediante, por exemplo, ter em depósito, guarda. Claro que nestas figuras o crime será permanente, porque o verbo tipo indica essa permanência. Mas esse é um aspecto. Eu diria que hoje a nossa lei de lavagem de dinheiro, ela precisa tanto de uma adequação legislativa, né? Hoje, de lá para cá, e mesmo de 2012 para cá, houve mudanças nas orientações do GAFI, houve mudanças nas recomendações da União Europeia, há ordenamentos jurídicos que tipificam, por exemplo, como no caso espanhol, a lavagem de dinheiro na modalidade culposa, de culpa grave, há ordenamentos jurídicos que tipificam a lavagem de dinheiro pela mera posse da coisa que é produto ou proveito do crime. Eu não estou dizendo que nós devamos acolher essas mudanças, mas, para mim, o princípio da legalidade tem um papel fundamental. E o que nós vemos nessas situações, você muito bem sabe, advoga na área, é que, às vezes, quando o legislador não se movimenta, a jurisprudência contra a legem acaba procurando suprir essa demora do legislador em reagir, seja para definir como cabível uma dessas novas figuras delitivas ou não. Alguns problemas são da própria lavagem, como, por exemplo, definir a posse, definir o elemento subjetivo da lavagem. Outros problemas são, eu diria, de teoria geral do delito, como, por exemplo, a discussão sobre a cegueira deliberada, se para o nosso ordenamento jurídico a cegueira deliberada está incluída no dolo eventual, não está incluída no dolo eventual. Não é um problema só de lavagem de dinheiro, é um problema recorrente em outros crimes, como tráfico de drogas, como contrabando e descaminho. Então, eu acho que a posição que o Supremo Tribunal Federal adotou nesse precedente é uma posição equivocada. O tipo da lavagem de dinheiro ele vem sofrendo quase que mutações informais, ou seja, não alterações ou derogações pelo legislador, mas mudanças pela jurisprudência. E o que eu destacaria dentro do que você falou, duas delas como muito significativas e que acabam andando de mãos dadas. Desde o começo, a lavagem de dinheiro foi considerada como sendo um processo complexo de diversas etapas para ocultar e dissimular a natureza, a localização, a disposição desses bens e valores. Obviamente, isso se dava como exemplo na dissimulação, o dinheiro passa por várias contas, transita de uma conta para outra, vai para uma conta offshore e algo do tipo. A nossa prática tem feito com que cada ato seja equiparado a uma lavagem de dinheiro. Tenho certeza que você já deve ter pego denúncias em que o mesmo sujeito responde por 40, 50, 100, 200 lavagens de dinheiro porque fez 200 depósitos com o mesmo valor ou modificou o mesmo valor de uma conta para outra. Isso tem sido interpretado, cada ato, como uma lavagem de dinheiro. O que, ainda que ao final se reconheça a continuidade delitiva e não o concurso material, provoca uma exacerbação de pena, além do que seria o proporcional, que é o segundo objeto da sua pergunta. Mas há um segundo fator dessa desproporcionalidade, que foi a forma como nós tratamos vamos chamar assim, a nossa terceira geração dos
crimes de lavagem de dinheiro, ao se eliminar o rol e se prever a possibilidade da lavagem de dinheiro de qualquer infração penal antecedente, incluindo contravenções penais. Mesmo as convenções internacionais que eliminam o rol estabelecem a necessidade de que se trate de crimes graves. Por exemplo, há uma definição, plano internacional incorporada por nós, do que seriam crimes graves, que leva em conta crimes que tenham pena máxima superior a 4 anos. Então, hoje nós temos uma situação paradoxal. Eu dou o seguinte exemplo. Imagine alguém que contrate um blogueiro ou um desses personal influencers aí da internet para ofender a honra alheia. E essa pessoa pratique uma injúria contra alguém mediante paga, que é um crime de menor potencial ofensivo, punido com uma pena de 6 meses. Essa pessoa que receba um valor pequeno por esse ato ilícito, faça qualquer processo rudimentar, tosco de lavagem de dinheiro. Diga, olha, em vez de você me pagar, deposite o dinheiro aqui na conta do meu irmão, deposite o dinheiro na conta da minha esposa. Né? Pelo crime de injúria, ele vai estar sujeito a uma pena máxima de 1 ano. Pela lavagem de dinheiro, ele vai estar sujeito a uma pena máxima de 10 anos, o que é de uma desproporção absoluta. Então, é preciso que se trabalhe legislativamente. Aliás, esse tem sido um mal da legislação brasileira, você também é crítico disso, essas reformas pontuais, essa absoluta falta de sistematicidade nos tipos penais. Nós temos vários exemplos de tipos que claramente têm gravidades muito inferiores a outros punidos desproporcional e com muita maior magnitude. Excelente, professor Gustavo, a leitura que o senhor acaba de nos apresentar, com que eu concordo integralmente, ela contribui muito para afastar ou para diminuir o fosso que existe entre o que se produz na academia e o que se decide nos tribunais. Enquanto o senhor falava, eu me lembrava dos exemplos aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região da Lava Jato, que até para quem está nos assistindo também poder compreender, às vezes o agente que negocia com o empresário ou o agente que negocia com o agente público, ele simplesmente faz um acerto, né, uma corrupção de 10 milhões e passa para um agente financeiro. Se o agente financeiro pagar esses 10 milhões em 10 parcelas de 1 milhão, provavelmente a imputação será a prática de 10 tipos penais de lavagem de dinheiro em concurso, mesmo que ele não tenha nenhum domínio sobre a forma ou a metodologia do pagamento. Então, essas penas são realmente desproporcionais e preocupam bastante, principalmente no que tange que, justamente como o senhor colocou, o delito de lavagem passa a ser um tipo penal acoplado à infração precedente. Eu queria seguir nesse tema e lhe questionar também, pedindo a sua opinião, sobre os chamados deveres de informação. Cada vez mais nós temos uma conceituação do que é uma operação suspeita, temos regras que impõem uma sanção administrativa para um rol de pessoas obrigadas a contribuir com o Estado na persecução desses delitos. Também penso que essa seja uma tendência internacional e que veio para ficar, né? Não acontece só no delito de lavagem, mas, sobretudo, nesse tipo de delito. E gostaria de lhe ouvir sobre essa espécie de privatização do controle ou cooperação obrigatória, como o senhor coloca bem no seu livro, junto com Pier Paolo Bottini. Essa é uma tendência, como você disse, Alexandre, quer dizer, essa privatização dos deveres é o Estado reconhecendo a ineficiência dele para cobrir todas as áreas e, portanto, prevendo um dever de que os próprios agentes que realizam atividades sensíveis, âmbito financeiro, joalherias, agora corretores de imóveis, mais recentemente objeto de grande discussão, atividades consultivas, entre o problema da própria advocacia, que exerce atividade consultiva, que cumpram os seus deveres de conhecer o seu cliente, manter suas informações atualizadas e o dever de comunicar operações suspeitas. Isso implica que todos os sujeitos envolvidos acabem compartilhando obrigações que, ao final e ao cabo, tendem a criar um ambiente de negócios em que seja mais difícil, nunca será impossível, mas que seja mais difícil a realização dessas operações suspeitas. Ao meu ver, há uma grande dificuldade nesse tipo de situação, que obviamente nós estamos falando de um conjunto de operações,
um conjunto mutável e rapidamente mutável das operações. Né? Para você dar um exemplo fácil para todos que estão nos assistindo entenderem, certamente eu não vou nem dizer em 98, quando surgiu a lei, eu vou dizer em 2012, quando houve a mudança da lei, ninguém cogitava de lavagem de dinheiro através de criptomoedas. Né? E hoje talvez essa seja uma grande preocupação, porque nós andamos a reboque não só das práticas, o direito penal anda a reboque não só da inovação das práticas criminosas, como agora também das novas tecnologias que permitem novos métodos para buscar burlar os mecanismos de controle. Então, essa é uma realidade. Eu vejo uma dificuldade na legislação brasileira, mesmo não sendo uma questão de tipicidade penal, mas deveres administrativos, que é ainda uma grande abertura nessa normatização. Então, muitas vezes é difícil ao agente da atividade sensível ter certeza se ele está cumprindo ou descumprindo a regulamentação. Eu, como advogado, imagino que você também já deve ter recebido consulta de empresas. Olha, do ponto de vista das minhas obrigações, esta é uma situação que pode ser considerada suspeita de lavagem de dinheiro ou não. Então, e há uma dificuldade de regulamentação aqui, também é de se reconhecer, porque muitas vezes a mesma regulamentação que eu faço para o setor bancário vale para uma grande instituição como o Itaú ou o Bradesco e vale para um pequeno banco de negócios. Mas esse é um problema. Vejo na nossa legislação uma grande dificuldade nesses deveres, que não há nenhuma situação onde a lei imponha claramente um dever de abstenção de realizar a operação. Esse é um ponto sensível. Na nossa legislação, se você realizar e comunicar, você não estará descumprindo esses seus deveres. Então, isso pode deixar uma brecha para os maus operadores do sistema. Isso era algo que deveria ser repensado com bastante urgência. E esses deveres que me parecem não vão deixar de existir, como eles funcionam de uma forma, eu diria que quase como uma assessoriedade penal, né? Estamos dizendo aqui que quem descumpre esses deveres necessariamente cometeu um crime. Ou, por outro lado, que quem cumpriu com os seus deveres estará ali em persecução penal por lavagem de dinheiro. Nós bem sabemos que há situações que as pessoas podem cumprir formalmente os deveres e acabarem sendo acusadas de lavagem de dinheiro. E eu posso ter outras situações que, embora a pessoa deixe de cumprir o seu dever, acabe sendo administrativo sem que isso necessariamente caracterize uma infração penal. Mas nós sabemos que, na prática, as coisas andam muito juntas. E, pelo menos em termos dessa pessoa se ver envolvida numa persecução penal por lavagem de dinheiro, pelo menos ser investigada por lavagem de dinheiro, isto é algo que há uma grande probabilidade. E não sendo claros esses deveres, isso gera um efeito deletério, não só para o empresário em si, mas para o próprio exercício das atividades econômicas, a ponto de chegar numa situação em que essas pessoas prefiram não realizar mais atividades, saírem desse setor econômico. E digo isso por quê? Porque hoje, uma pessoa que trabalha em qualquer desses setores, seja investigada ou indiciada por lavagem de dinheiro, perante os bons e verdadeiros sistemas de compliance, ela não conseguirá mais realizar negócio com nenhuma empresa séria. Se alguém hoje tiver na sua ficha criminal, estou indiciado por lavagem de dinheiro, passará a ter uma dificuldade enorme de passar por mecanismos de controle e de compliance. Por outro lado, nos setores em que eu não tenho uma regulamentação minimamente clara e segura, haverá um grande risco para que as pessoas continuem desempenhando a sua atividade. E eu vou dar um exemplo para quem nos ouve, claro, na nossa área. Não há nenhuma vedação, ao contrário, dinheiro em contado, nota, moeda de curso forçado entre nós, não há nenhuma vedação para que um advogado, conhecendo o seu cliente, receba seus honorários de uma única vez e em dinheiro vivo. Não é ilícito. Mas diria eu, e imagino que talvez você, Alexandre, se chegar um cliente, mesmo que nós conheçamos o cliente, saibamos quem é, consideremos que ele tem uma boa capacidade financeira. Se ele falar, quero pagar os honorários, e se esses honorários forem de uma quantia vultosa, ele falar, vou trazer em dinheiro para você, nós corremos o risco de perder o cliente. Por precaução, por zelo, falar, olha,
melhor você fazer um TED da sua conta para a conta do escritório. Se você for trazer em dinheiro, não é a melhor forma de eu receber. Ou seja, nós mesmos estamos sentindo essa dificuldade. Então, esse é um setor em que é tido como um setor, vamos dizer assim, de uma acessoriedade administrativa, mas que pode ter repercussões muito grandes. Era necessário que nós voltássemos a atenção com muito mais intensidade para esses setores. Concordo, professor Gustavo, e penso que cada vez mais a advocacia criminal empresarial tem sofrido com essa avalanche de regulamentos. É claro que as regras de conformidade elas vieram também para ficar, desde a lei anticorrupção e esses programas de compliance, eles têm talvez afetado muito a nossa área. Acho que a advocacia criminal ela era muito contenciosa, hoje ela tem muito de prevenção também, muito de advocacia consultiva, justamente em razão desse fenômeno que já está consagrado pela jurisprudência, que é a existência de uma criminalidade econômico-empresarial. E vejo, da mesma forma, que cada vez mais o desafio do advogado, seja por eventual recebimento de honorários maculados, seja por eventual conflito de deveres entre a informação e o sigilo profissional, e da mesma forma entre a atuação, nós já tivemos a oportunidade de debater sobre isso também, em favor da pessoa jurídica e dos colaboradores pessoas físicas. São desafios dos novos tempos, vamos dizer assim, né? Já não tão novos, porque já temos aí um legado da própria Operação Lava Jato de mais de 6 anos, mas esse também é o fio condutor da revista de Direito Penal Econômico e Compliance, é trazer esses elementos para os nossos colegas. E para encerrar a nossa discussão, professor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta nessa linha. Nós temos, então, uma dificuldade, penso eu, sobre a responsabilização dos agentes que trabalham nessas grandes corporações. Então, de um lado, tendências de responsabilização penal das pessoas jurídicas, dos entes coletivos. De outro lado, teorias como a do domínio do fato, do homem que está por trás das tomadas de decisão. Como é que o senhor vê esse fenômeno, e o senhor já tratou muito bem aqui da questão da cegueira deliberada e da categoria dolo eventual, ou seja, nós estamos alargando conceitos teóricos, talvez, a partir da própria jurisprudência, para que essas doutrinas alienígenas caibam dentro das nossas estruturas tradicionais. Como é que o senhor vê, no âmbito do direito penal econômico, a responsabilização, tanto dos entes coletivos, se nós devemos avançar ou manter o que tem, ou até diminuir e discutir essa questão, e dos gestores e administradores, dirigentes de empresas, pessoas físicas? Bem, Alexandre, com relação à responsabilização dos entes coletivos, né, o que nós verificamos é que, do ponto de vista penal, a nossa opção pela responsabilização no caso dos crimes ambientais, ela tem sido de pouca utilização. Né? Há precedentes, o Supremo Tribunal Federal mudou sua posição num primeiro momento em que era necessário para a responsabilização da pessoa jurídica que também houvesse a imputação a uma pessoa física, depois em admitindo a imputação diretamente à pessoa jurídica. A mim parece que isso gera problemas de imputação, de delimitação da conduta e que vai refletir numa área que me é muito cara, que são os problemas probatórios, de uma maneira intensa. Né? Os problemas probatórios, eles são a ponta que sofre com os dois males. A construção de um tipo penal mal feito, né? Veja os problemas que o crime da embriaguez ao volante causou quando houve a mudança do tipo penal, e também os problemas de uma má delimitação quanto à exigência concreta da imputação, de definir precisamente o que eu devo descrever concretamente na denúncia. Né? Eu me defendo de afirmações de fato do Ministério Público. Portanto, se eu tenho uma má afirmação fática, isso compromete a qualidade da defesa que é possível se fazer. E desde já uma crítica a uma posição muito utilizada nessa área, e essa mudança de posição, por exemplo, em relação aos crimes ambientais provoca isso, que é aquela ideia de se aceitar uma denúncia com certo grau de generalidade, dizendo que depois, ao longo da instrução, esses fatos serão melhor esclarecidos. Isso é confundir duas atividades distintas, mas o que é mais grave, que a segunda pressupõe a primeira. Primeiro eu devo descrever fatos, e depois dessa descrição de fatos,
ela poderá ser verificada como verdadeira ou não a partir das provas. Quando eu digo que a instrução pode corrigir uma má atribuição fática, é dizer que a prova pode corrigir falta de afirmação, que são instrumentos com destinos diferentes. Mas eu acho que seria necessário repensar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, o que envolveria um trabalho sério sobre também o processo penal da pessoa jurídica. Porque eu tenho sérias dúvidas se a dificuldade da implementação da responsabilidade penal da pessoa jurídica entre nós não decorre também da total ausência de uma disciplina mínima que seja para adaptação do processo penal da pessoa jurídica. Quem representa aquela pessoa jurídica? Quem poderá confessar em nome daquela pessoa jurídica? Quais são os requisitos de imputação de um crime para a pessoa jurídica, já que eu não estou mais trabalhando com ações concretas e sim com um ente abstrato? Portanto, eu acho que uma reformulação da responsabilidade geral da pessoa jurídica passa por uma preocupação com o processo penal da pessoa jurídica. Aliás, cada vez mais acho que é fundamental que nas reformas legislativas se pense numa ciência penal integral, do direito penal e do processo penal. Acho fundamental que em reformas de leis, inclusive códigos penais, haja um processualista penal e que na reforma de leis processuais penais haja um penalista, porque é preciso entender como os mecanismos funcionam integradamente. Então, este é um primeiro ponto. O segundo ponto que você bem alertou é como essas categorias dogmáticas têm sido utilizadas entre nós e muitas vezes mal utilizadas, seja por uma falta de um estudo sério e aprofundado entre elas, seja por aquilo que eu digo que é resolver o problema de trás para frente, né? Por exemplo, a categoria do domínio de fato, ela é uma categoria para delimitar um problema da corresponsabilidade no direito alemão a partir de uma diferenciação de punição entre o que nós chamamos de coautores e partícipes, ou eles chamam de autores e cúmplices do delito. É uma medida que restringe a aplicação do direito e a imputação, em hipóteses em que pode até haver um nexo causal do ponto de vista objetivo, mas do ponto jurídico não é possível fazer essa imputação. Entre nós, isso veio utilizado e chegou aqui no mensalão como um estratagema para considerar que alguém tinha conhecimento das atividades ilícitas e resolver um problema de elemento subjetivo. Bom, mas se ele era o presidente da empresa, se ele era o dono do banco, como que ele não ia saber que estava sendo feito? Pois ele tinha o domínio do fato. E o Instituto muda completamente a sua natureza. Agora, o que nós temos observado são situações semelhantes. Ou seja, depois de uma mudança do direito penal, como nós começamos a nossa conversa, de quais os reflexos que essa sociedade do risco e essa antecipação da persecução penal gerou na própria construção dos tipos penais, depois de nós passarmos por um tempo para o Supremo Tribunal Federal ter que afirmar que a mera condição de sócio de alguém de uma empresa não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade penal, o que nós vemos hoje, pelo menos sinto eu, é uma certa mudança da jurisprudência para tentar contornar isso, lançando mão não mais dessas categorias, mas usando os crimes comissivos por omissão a partir de deveres extrapenais. E que é mais ou menos buscar a mesma questão. Se ele tinha um cargo importante na empresa, ele tinha certos deveres legais, eu não consegui provar que ele tenha feito nada para cometer aquele crime, mas eu digo, mas ele se omitiu de um dever de impedir o resultado. E, portanto, a categoria dos crimes comissivos por omissão, a partir da violação de deveres extrapenais, acabou virando um atalho para resolver esse outro problema do direito penal econômico, que muitas vezes é um problema difícil aqui em termos de responsabilidade individual. Não estou mais falando de responsabilidade da pessoa jurídica. E essa deturpação de uma categoria da dogmática penal, da teoria do delito, leva a um problema brutal processual penal do ponto de vista probatório. Porque toda a nossa teoria do delito, todos os estudos da epistemologia judiciária, eles são voltados, e a teoria probatória foi construída para demonstrar a veracidade ou a falsidade da imputação de um fato passado. Há 6 meses, o José atirou na Maria. Há 1 ano, os dirigentes da empresa deliberaram alterar as notas fiscais, passar um valor a menor para sonegar impostos e assim por diante. E quando eu trabalho com crimes omissivos, eu sou obrigado a trabalhar com uma categoria contrafática, porque o problema não é provar o que alguém fez, é provar o que teria acontecido
se aquela pessoa não tivesse se omitido nos seus deveres de cuidado. Portanto, a caracterização do crime se torna ainda mais abstrata, porque eu vou estar trabalhando com prognóstico, com juízo do que normalmente acontece. Vamos pegar o exemplo clássico. Comete homicídio comissivo por omissão a mãe que deixa de amamentar um filho pequeno. Meu raciocínio é, a criança morreu. Ela morreu porque ela não estava amamentada? Sim. Então, se a mãe tivesse amamentado a criança, provavelmente ela não teria morrido por falta de alimentação adequada. Veja que eu não estou provando diretamente uma conduta da mãe que causou a morte. Na verdade, eu tenho que provar que ela não amamentou e eu tenho que fazer inferências com base em máximas de experiência, regra do que normalmente acontece. Então, há um poder brutal para o julgador para incriminar ou absolver quem ele quiser. E há uma inadequação, ao meu sentir, ou pelo menos uma necessidade forte de adaptação da teoria da prova para dar respostas a estas situações. Então, é preciso que a academia continue atenta, primeiro, para fazer esses diagnósticos precisos do que nós estamos vivendo. Segundo, para apontar eventuais desvios ou adoções de teorias de uma forma dogmaticamente equivocadas e inaceitáveis. Mas terceiro e talvez mais importante, pensando nos nossos papéis como professores, propor soluções adequadas para dar uma resposta dogmaticamente correta e, do ponto de vista político-criminal, eficiente e justa para a resolução desses problemas. Né? Também não adianta, eu tenho sido cada vez mais crítico de uma postura que eu chamo que é do penalista e do processualista penal, que não faz uma leitura constitucional do nosso objeto de trabalho, mas faz uma leitura inconstitucional, que é uma postura meio quixotesca, que é só dizer isso tudo é inconstitucional, isso tudo está errado, portanto os tribunais estão fazendo tudo errado. Você fala, bom, sim, mas então qual é o certo e o que eu coloco no lugar para que isso funcione corretamente? E nesse sentido, essa revista que agora nós passamos a dispor pode e oxalá se transforme e com a capacidade dos seus organizadores certamente será um importante instrumento para que esses temas todos tenham aqui um bom palco de análise, de discussão e de propostas de solução. Muito obrigado, professor Gustavo Badaró. Excelente a resposta. Toda a entrevista muito didática, com muito conteúdo. Quero lhe agradecer em nome da revista dos tribunais, da Thomson Reuters, da revista de estudos, revista de Direito Penal Econômico e Compliance, organizada pelos nossos colegas professores Luciano Anderson de Souza e Marina Pinhão Coelho Araújo. Quero lhe dizer que foi uma satisfação poder lhe reencontrar, ainda que virtualmente, e sempre um prazer enorme poder lhe escutar. Quero, em nome da editora e da revista, lhe agradecer profundamente a sua atenção e o tempo disponibilizado. Eu que agradeço, Alexandre, foi um prazer. Reiterar minha saudação, meus cumprimentos e o desejo de um fecundo trabalho ao Luciano e à Marina. É sempre um prazer falar com você. Acho que as entrevistas podem ser boas ou ruins, mas para elas serem boas é fundamental que as perguntas sejam boas. Então, agradeço muito a sua pergunta, as suas perguntas, e também tocou em pontos centrais do tema. Espero poder ter colaborado, não para trazer certeza para ninguém, mas para despertar as inquietações e os desejos de pesquisa, é isso que nos movem. Muito obrigado, Gustavo. Acho que é isso. Que bom, Alexandre. Valeu.